Só um minuto. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oi, pessoal. Peço desculpas, eu estava fazendo a apresentação aqui para mim mesmo, descobri que ninguém estava ouvindo, então vou retomar aqui do início, pedindo desculpa para vocês, mas meu papel aqui é apresentar o webinário Globus Cloud e a Solução. Meu nome é Leonardo Costanza, muitos de vocês já me conhecem, eu venho do mercado de transporte também, e hoje eu sou responsável pela essa parceria entre BGM e SkyOne, com a nossa plataforma conjunta Globus Cloud. E eu vou aproveitar para falar um pouco sobre as vantagens da plataforma, mas também fazer uma análise do mercado. Peço desculpas para quem ficou pendurado aí, só vendo os slides, eu vou ter que repetir. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre o que é computação em nuvem e por que isso é importante para as nossas empresas. Todo mundo já ouviu falar de computação em nuvem, mas isso é um pouco subjetivo. Então vamos fazer uma análise aqui rápida dessa importância. Vou começar fazendo uma analogia aqui, uma linha do tempo bem resumida, mas o que eu quero falar para vocês é que no começo a gente mexia com muito papel, tudo era papel. E a informação nas empresas ela fluía muito lentamente. O mercado ele evoluía em ciclos mais longos. Os métodos, os processos da empresa, eles eram descritos em manuais de qualidade e ficavam válidos por muito tempo. Eu acho que muitos de vocês devem lembrar disso. No segundo momento, surgiram os computadores, os sistemas corporativos, a internet, e aí tudo começou a acelerar, acelerou mesmo. O trabalho ele ultrapassou fronteiras. A gente criou a globalização. As redes sociais elas mudaram a relação entre empresas e clientes. Então a gente está num outro momento, muito diferente. O terceiro momento aqui dentro dessa nossa linha do tempo é quando o software assume um papel central nas organizações. Para a gente atender essa nova demanda, essa nova fronteira, a gente precisou de mais software, mais poder de processamento, mais agilidade, mais organização. E aí veio a computação em nuvem para transformar a estrutura física de TI da empresa em serviço. Então, a gente tem aqui um cenário que cria muitas oportunidades, mas também eles nos impõem desafios. E a palavra é impõe desafios mesmo. Nós precisamos nos modernizar, a gente precisa aprender a ficar mais competitivo nesse mercado. E como é que a gente faz isso? Eu já chamo a atenção aqui quando a gente fala que o software assumiu papel central nas organizações e que a computação em nuvem veio para transformar a estrutura de TI em serviço, nós estamos focando exatamente no Globus Cloud. O Globus Cloud tem um papel central dentro das organizações de vocês. Eu quero convidá-los a analisar o que está acontecendo no nosso dia a dia. Uma retrospectiva bem rápida, bem simples. Mas a gente trocou as cartas pelo e-mail e o e-mail pelo WhatsApp. Passamos das fotos impressas para as digitais e agora a gente usa o iCloud e o Google Fotos. Poucos de vocês devem ter impressos fotos aí no último ano. A gente saiu dos CDs para MP3 e a gente fica com as músicas agora no Spotify, on demand. A gente ouve o que quer, na hora que quer. E olha que eu não estou nem comentando sobre LP, fita cassete. Meu filho não faz nem ideia o que é isso. A gente abandonou as locadoras de vídeo depois que surgiu o Netflix. A gente não usa mais pendrive, drive externo, qualquer dispositivo para armazenar as informações, porque a gente está usando Dropbox, Google Drive e outros dispositivos online. Então, o que eu quero dizer é que a gente já trocou os meios físicos pelos serviços.
E com isso a gente libera espaço, a gente ganha mobilidade e ganha agilidade. A gente aumenta a segurança das informações, por quê? As chances de perda de dados e falhas de equipamentos elas diminuem. Os serviços estão sempre disponíveis e os tempos de respostas são cada vez menores. O que aconteceu, na verdade, é que nós nos tornamos consumidores mais exigentes. E isso tudo que eu falei para vocês, esses tópicos aqui, os poucos tópicos mais importantes, eles são nosso dia a dia, não são a nova tendência tecnológica, e são todos eles dependentes da computação em nuvem. Então, o que eu quero dizer é que a computação em nuvem não é apenas uma tendência, ela faz parte do nosso dia a dia e a gente não sabe mais viver sem essa capacidade. O que eu quero mostrar também é que todos os artigos atuais eles destacam um ponto em comum. A computação em nuvem atingiu o ponto de inflexão, atingiu a maturidade. E para explicar para vocês o que é ponto de inflexão, eu trouxe um gráfico. Esse gráfico ele apresenta aqui, ele é igual para toda inovação. Então nós temos os pioneiros, que são os entusiastas, os visionários, aqueles que adotam antes de todos as tecnologias. E entre a adoção em massa e os pioneiros nós temos o abismo. Então o momento que a gente cruza esse abismo e entra nessa parte do gráfico que é chamada maioria inicial, a gente tem uma tecnologia que atingiu o ponto de inflexão ou a sua maturidade. E é exatamente aqui que está a computação em nuvem. Isso quer dizer que a computação em nuvem é o novo normal. Ela não é mais tendência, não é mais inovação. Ela é o que se espera. Depois nós temos a maioria tardia, que é o grupo que vem logo em seguida, e os retardatários. Os retardatários, eles são um grupo que corre talvez tanto risco quanto os pioneiros, porque eles assumem essa nova tecnologia quando não há mais jeito. Eles já perderam competitividade, estão adotando a tecnologia por obrigação. Então a gente pode dizer que atingiu o ponto em que o TI sob demanda passou a ser o novo normal. Com isso, a gente conseguiu que muitas ações, muitos processos que não poderiam ser executados anteriormente virassem padrão. Então, o patamar de entrega, de agilidade e qualidade das operações, ele é outro. Mais uma vez eu repito, isso já faz parte do nosso dia a dia. E acontece porque nós nos tornamos e estamos nos tornando consumidores cada vez mais exigentes. Então eu entro agora no mote principal da nossa apresentação, que é o Globus Cloud é a solução. Eu quero falar um pouco para vocês, iniciar pela parte de segurança. Se eu não me engano, foi aqui que nós interrompemos a apresentação dos slides. Para quem estava só vendo os slides, mais uma vez peço desculpas, mas vou voltar a falar sobre o assunto. O Globus Cloud já entrega um DBA Oracle especializado. O DBA Oracle especializado é responsável pelo banco de dados e tem as ações preventivas, proativas de segurança. Isso é muito importante. Um ponto que eu destaco muito é esse backup de 5 em 5 minutos. O Globus Cloud realiza backups de 5 em 5 minutos. Muitos dos sistemas mais modernos, já feitos para a nuvem, não conseguem essa performance. Isso aqui significa que a gente tem 288 backups por dia. Eu já fiz essa conta, tá? E isso aqui é impressionante. E a gente consegue também reter essa informação. Por padrão, a gente retém por 7 dias. Obviamente, a gente pode estender esse período de retenção. Mas reter essa informação dos backups realizados de 5 em 5 minutos por 7 dias significa que nós temos 2016 backups semanais. E a gente pode recuperar quaisquer desses backups, desses 2016 backups realizados ao longo de uma semana. Outra coisa interessante que o Globus Cloud ele oferece, os dados são replicados em pelo menos mais 2 data centers. Você ganha ainda mais segurança dos seus dados. E com isso você consegue receber uma garantia de recuperação da informação que é virtualmente 100%. Nós estamos falando de 99, com 11 noves de casa decimal, de garantia que você vai recuperar sua informação e que ela vai estar saudável. A gente também, junto com isso, tem um processo de recuperação de desastre.
Como assim? Olha, a gente tem esse processo de DR porque os dados estão replicados em outros data centers. Então, numa eventual crise, um data center deu problema, o que é muito improvável dentro da AWS, a gente consegue levantar todo o Globus em um outro data center numa velocidade muito rápida. Os sistemas operacionais, os patches de segurança, todos os softwares, bancos de dados e o próprio Globus Cloud, eles estão sempre atualizados. E o ambiente ele é seguro, ele é blindado contra esses vírus que nós ouvimos tanto falar aí ao longo do ano que é o ransomware. E a gente herda da Amazon as principais certificações de segurança do mercado. Então, o Globus está preparado com as principais certificações de segurança do mercado, que são essas aqui embaixo e esses certificados aqui ao lado que a gente colocou. São os principais certificados do mundo. Não é à toa que no mesmo ambiente estão dados da CIA, do Exército Americano e de bancos. Agora os bancos estão começando a migrar suas aplicações para a AWS. Eu quero falar um pouquinho para vocês das diferenças entre o modelo tradicional e o Globus Cloud. O modelo tradicional, a gente tem um processo de infraestrutura estática. E o que significa isso? Que a gente não consegue ajustar o hardware conforme a demanda. Já no Globus Cloud, a gente tem a infraestrutura elástica. A gente pode reduzir ou aumentar os recursos em tempo real conforme a demanda. Isso não é uma programação. O Globus, ele entende que você está demandando mais, que tem mais usuários pedindo mais recursos computacionais e esses recursos vão ser entregues pela plataforma. A infraestrutura tradicional, a gente escolhe essa infraestrutura, a gente compra essa infraestrutura determinando o pico. A gente estima o pico de processamento e a gente compra o hardware para esse pico. O que acontece com isso? A gente tem dois pontos diferentes aqui. A gente tem desperdício de recursos quando há ociosidade, ou seja, quando ninguém está usando a aplicação de noite, você está pagando pela infraestrutura completa, pelo pico. E tem a degradação do ambiente quando está rodando no momento de pico, onde está todo mundo utilizando o software. Já no modelo Globus Cloud, você só paga por usuário simultâneo. Então, se a sua empresa tem 1.000 usuários e tem apenas 50 usuários simultâneos, o pagamento, o custo é em cima dos 50 usuários simultâneos. Você vai pagar somente pelo uso. E se você crescer, você já sabe quanto vai custar adquirir um pouco mais de usuários. Então não tem surpresa, você pode trabalhar com orçamento. E o mais importante, sem desperdício, porque esse custo já considera a ociosidade. No modelo tradicional, os usuários podem experimentar lentidão naquele dia em que você tem o pico de processamento. Por exemplo, quando você vai tirar a folha da sua empresa. Pode ser um momento que os usuários experimentam lentidão, porque o ambiente inteiro degrada. No modelo Globus Cloud, você não tem essa percepção de degradação do ambiente. Quando todo mundo está usando o sistema, que é a hora que todo mundo precisa, você tem a performance otimizada. No modelo tradicional, nós temos um alto custo para o crescimento. Por quê? Nessa hora é preciso investir novamente, a gente tem que comprar hardware, software, licenciamento, esperar a entrega, preparar a gente, espaço físico. Isso faz parte do processo tradicional. Já no modelo do Globus Cloud, o crescimento é simples. Você basta abrir um ticket e falar que quer dobrar o tamanho da empresa e você vai ter o ambiente provisionado em poucos minutos. Está pronto para usar. E vamos falar novamente de backup e segurança. O processo de backup no modelo tradicional ele é complicado. A gente sabe que a gente tenta fazer o backup da melhor forma, mas muitas vezes você mantém o backup dentro da mesma infraestrutura, dentro da mesma rede. Isso por si só é um risco, porque esses vírus eles entram na sua infraestrutura e eles contaminam todas as máquinas que estão plugadas na rede. Tem gente que faz um pouco melhor e joga o backup para um HD. O problema aqui é que quando a gente joga para um HD ou para uma fita, a gente não tem tempo de testar esse backup. A gente só vai testar o backup na hora que precisa. E se tiver algum problema, aí já é tarde, já não tem o que recuperar. Como eu falei, o Globus Cloud faz backup de 5 em 5 minutos. A grande vantagem é que essa informação ela é testada, ela é dividida em outros data centers, ela tem uma garantia de praticamente 100% de que você vai recuperar a informação saudável
e ela é muito ágil na recuperação de um desastre. É coisa de minutos. Estamos falando aí de 5, 6 minutos numa máquina Windows e 3 minutos numa máquina Linux. Dando continuidade aqui, eu quero comentar sobre o TCO. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o TCO também, mas o TCO nada mais é do que uma forma da gente representar os custos de aquisição da infraestrutura e de operação. E também ajuda a gente a comparar infraestruturas diferentes, com tecnologias diferentes. Por exemplo, a infraestrutura tradicional, local ou colocation, com uma infraestrutura em nuvem. Eu vou pular esse slide, porque eu vou falar no slide aqui da frente, que eu acho melhor para o entendimento. Esse slide aqui do iceberg é muito bom para isso. Bom, o que a gente quer mostrar com esse slide aqui? Quando a gente faz a comparação dos custos do TCO de uma empresa, normalmente a gente olha para os servidores. Por isso que eu representei os servidores, quando muito servidor mais licenciamento, é essa parte aqui de fora da água, acima da linha da água. Mas na verdade a gente sabe que um iceberg ele tem a maior parte dele abaixo da água. E isso a gente chama de custos ocultos. Então eu quero apresentar para vocês o que a gente reconhece aqui como custos ocultos e é o que deve ser analisado quando a gente faz um cálculo de TCO. A gente está falando de redundância de hardware. A redundância, eu sei que muita gente não tem, mas ela é necessária. Se estragar uma placa-mãe, um disco, uma memória do seu hardware principal, onde roda o Globus, você fica sem o sistema. E quanto custa para você ficar sem o teu sistema principal por algumas horas que seja? Isso é muito caro. Então a redundância é um mal necessário, e a redundância é custo. Nós temos os licenciamentos do sistema operacional, do Oracle, mais uma vez, o DBA, os softwares de virtualização, segurança física e lógica, acesso ao sistema, monitoramento, sobreaviso e plantão, suporte de fabricante de hardware, e a gente sabe que quando a garantia acaba, esse suporte vira um problema, os custos ficam absurdos. A gente tem que calcular a depreciação e a atualização tecnológica, porque existe um ciclo de obsolescência. De 5 em 5 anos, você tem que renovar o seu hardware, tem que se preparar para renovar o hardware inteiro da empresa. A gente tem a energia elétrica, a energia usada para refrigeração, e tem que ter a redundância também, porque se ficar sem luz acaba tudo. E temos mais uma vez, voltamos ao tema aqui, backup e restore. Isso é muito importante. O tempo que a gente tem para recuperar um backup e para ver se ele está saudável é crítico. E isso gera um risco. O conjunto disso tudo aqui é o que a gente chama de risco, que muitas vezes é muito subjetivo, é difícil de precificar. A gente tem que levar em consideração isso, o tempo de retorno da aplicação e o tempo de perda de dados num evento de crise. Então vamos à frente. Bom, o que eu quero mostrar para vocês, na prática, o que o Globus Cloud entrega. Ele entrega um SLA de disponibilidade de infraestrutura de 99,95%. Isso significa, eu fiz a conta aqui anteriormente, que durante um ano inteiro de uso, você tem aí um risco de 4 horas e 32 minutos de indisponibilidade, um risco máximo, em cima desse SLA oferecido da infraestrutura. Você tem a monitoração, suporte 24/7, todos os dias do ano. Um DBA especialista, que vai garantir proativamente a segurança, a performance do seu ambiente. O backup de 5 minutos, com retenção de 7 dias, mais uma vez, representa 288 backups por dia, 2016 backups por semana. Você tem fotos que permitem você recuperar o backup de um horário específico, de um dia específico. Junto a isso, a gente tem a persistência da informação, a garantia da recuperação saudável do seu backup, que é virtualmente de 100%. Para ser mais exato, 99,11 de casa decimal. Você ganha junto um plano de recuperação de desastre com SLA em contrato, ou seja, não é só uma promessa. Isso está escrito em contrato, que se houver um evento de crise, tem ali o tempo de recuperação e o seu sistema Globus Cloud levanta inteiro em outro data center.
Tem também a blindagem contra vírus do tipo ransomware. O usuário ele está blindado, ele não afeta o ambiente produtivo. Então, se o vírus entrar na sua rede interna, no computador do usuário, ele não vai contaminar o ambiente Globus. Essa é uma outra grande facilidade. A facilidade de administração do ambiente, ele é atualizado e atualizado para todos. Você não tem mais a camada do executável instalado em cada computador. Você não precisa mais disso. Então você ganha mobilidade e agilidade. Você tem uma performance superior, sem degradação no momento de pico de uso. Como eu falei anteriormente, cada empresa tem uma característica, mas todo mundo tem aquele momento que vai rodar a folha e que às vezes afeta todos os outros usuários. Isso não vai acontecer da mesma forma no Globus Cloud. Isso gera um aumento da satisfação do usuário. A satisfação do usuário ela vem por conta da mobilidade, da performance, da disponibilidade da aplicação. Lembra quando a gente vai acessar o Internet Banking e aí você está lá no site, põe seu login e senha e aparece, olha, o sistema no momento está atualizando ou melhorando a sua experiência. Na verdade, isso é indisponibilidade. Você quer e não pode usar o sistema. Então o usuário aumenta a satisfação e junto com tudo isso diminui o número de chamados para o TI. Então, isso nos dá uma equação, que eu chamei aqui equação do Globus Cloud. Quando a gente tem aumento de performance, de segurança, mobilidade, disponibilidade, satisfação do usuário, e a gente reduz o número de chamados de TI, a gente reduz também os custos de operação, a gente reduz o risco, o resultado ele é um aumento da competitividade. Competitividade através da eficiência, da produtividade, da redução de risco, você passa a ser mais competitivo. Essa é a proposta do Globus Cloud. Então, o que tem por trás do Globus Cloud? Estou aqui prometendo um monte de coisas, mas como é que a gente consegue entregar isso tudo? Bom, aqui é o momento jabá, onde eu tenho que fazer a propaganda da SkyOne. Por trás do Globus Cloud tem a SkyOne. A SkyOne ela tem como missão fazer computação em nuvem inteligente. Aí você pergunta, olha, mas a computação em nuvem ela já não é inteligente? Ela é inteligente. Mas quando a gente fala dos grandes provedores de cloud, como a Google, Microsoft ou a Amazon, elas têm características próprias. E você precisa desenvolver aplicação especificamente para esse grande cloud para usar toda a camada de inteligência que ele provê. O que a SkyOne entrega é uma plataforma que possibilita que qualquer desenvolvedor coloque o seu software na nossa plataforma e use as vantagens do grande cloud sem precisar desenvolver o seu sistema para ele. Então a SkyOne tem a matriz em São Paulo, está em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e nos Estados Unidos, na Flórida e na Europa. Hoje a gente tem, já atualizando esses números, mais de 750 clientes ativos, que representam cerca de 1.800 projetos para a gente. São também já próximo a 17 mil usuários, 180 aplicações homologadas e cerca de 6 mil servidores gerenciados pela SkyOne. Temos também por trás do Globus Cloud a melhor infraestrutura do mundo, que é a Amazon. A Amazon ela é líder absoluta do mercado, é líder no quadrante mágico de Gartner, ela tem 9 anos de evolução à frente de todos os concorrentes, ela é 10 vezes maior que todos os concorrentes juntos e, mais importante, a Amazon criou o conceito de nuvem como a gente conhece hoje. A elasticidade de recurso, o pagamento pelo uso, que são a base da computação em nuvem e de todas essas tecnologias que nós queremos, ela foi criada pela Amazon. A Amazon também tem todos os certificados de segurança, os principais certificados de segurança do mundo, compliance, está tudo resolvido e as aplicações herdam. E importante também, a Amazon trabalha com o que a gente chama aqui de zonas de disponibilidade. Essas 3 zonas de disponibilidade no Brasil, por exemplo, são 3 data centers independentes, interligados por fibra ótica, afastado por mais de 20 quilômetros de cada um, isso que a gente chama de
clusters de data center, por exemplo, e é por isso que a gente consegue distribuir o Globus Cloud em todas essas zonas de disponibilidade para entregar o melhor SLA do mercado, a melhor garantia de recuperação da informação do mercado. A arquitetura do Globus Cloud, como é que funciona? O usuário ele pode acessar o Globus Cloud através de qualquer sistema operacional. Não é mais só do Windows, ele vai acessar do Mac, do Linux e de qualquer browser. Essas conexões elas são criptografadas, elas são seguras, uma criptografia forte. Ela vai para o ambiente nuvem da Amazon, da SkyOne, e ali a gente faz a gestão dos usuários com a elasticidade nas camadas, tá? Principalmente na camada de aplicação. E isso tudo é replicado, junto com o backup de 5 minutos, é replicado para os outros data centers. Então você tem, de forma simplificada, essa infraestrutura explicando a arquitetura por trás do negócio. Lembrando que a elasticidade de recursos ela é automática, então quando tem demanda, o Globus Cloud entrega mais recursos, quando não tem demanda, o Globus Cloud enxuga os recursos. Ele é inteligente nesse processo, que é uma característica específica de sistemas em nuvem. Eu quero apresentar para vocês esse gráfico aqui de pilha, mostrando essa camada cinza, ela representa a camada lógica. A camada lógica ela é formada pelo data center em si, pelos servidores, por tudo que precisa na parte física, desde segurança, roteadores, servidores, equipamentos. E o que eu quero dizer é que ninguém gerencia melhor essa camada lógica no mundo do que a Amazon. Então por que a gente não deixa a Amazon gerenciar essa camada lógica? Legal. Essa camada grená, aqui, nenhuma relação com o Fluminense, nem a favor nem contra, mas nessa camada grená nós temos a camada lógica. Me desculpe, pessoal, eu acho que eu expliquei essa camada cinza aqui como lógica, mas na verdade é a camada física, tá? A camada lógica é essa camada grená aqui. A camada lógica é responsável pelo sistema operacional, pela virtualização, pelo banco de dados. E a interação entre a camada lógica e a camada física é que nos permite orquestrar o ambiente, escalar o ambiente, aumentar máquinas, diminuir conforme a demanda, gerar o que vocês conhecem como alta disponibilidade, automatizar o backup. Todo esse processo é dependente dessa camada lógica e dessa camada física. E quando a gente fala da camada lógica, ninguém faz isso melhor do que o Globus Cloud com a plataforma AutoSky da SkyOne. Então esse gráfico mostra que a preocupação, o foco da gente junto com o Globus Cloud, o foco do cliente passa a ser no negócio. Você deixa de se preocupar com tudo isso aqui e vai focar no negócio, que é onde está o diferencial. É aqui que você vai ganhar mais competitividade, é aqui que você vai fazer diferença no mercado. Voltando aqui ao Globus Cloud, você tem uma diferença nessa porta de entrada. A porta de entrada é via browser e essa camada aqui é onde você faz a gestão dos usuários, mas ela também é uma camada importante porque ela é onde a gente tem a auditoria de acesso. A gente sabe quem acessou, como acessou, quando acessou e sabe quais os usuários simultâneos que estão no sistema. Então ela é importante para todo o processo. É daqui também que a gente estabelece uma conexão segura. Mas é importante lembrar que a experiência do usuário, você não vai precisar mudar ou ensinar nada de novo para o seu usuário. A única diferença está nessa camada aqui de conexão inicial. A partir daí a gente entra no ambiente Globus e a experiência ela só melhora, porque acreditem ou não, a performance vai ser superior. Então a gente entra numa camada intermediária onde a gente tem todas as aplicações do Globus e sistemas que integram com o Globus. Isso aqui vai aparecer conforme cada usuário tem a permissão de enxergar. E depois você entra no Globus usualmente. Então não muda a experiência, ela só melhora. Ela vai ficar mais ágil e mais segura. Eu trago aqui para vocês também alguns dos clientes Globus Cloud. Além desses que estão na tela, são mais 110 clientes Globus Cloud. E queria falar para vocês um pouquinho sobre o case da Aviação Progresso.
A aviação Progresso eu achei interessante porque ela tem tanto rodoviário quanto cargas e ela passa por problemas que todos nós conhecemos. Primeiro, ela teve um problema grave de segurança e ela acabou acelerando a migração por conta desse problema de segurança. Também tinha problemas de indisponibilidade, porque é o processo matriz-filial. O data center fica na matriz e todas as filiais conectando na matriz. Se houver qualquer problema com a matriz, está todo mundo fora. Se faltar luz, se faltar internet, fica todo mundo fora. Então isso ocorria com uma certa frequência. Isso foi resolvido muito rapidamente com a implantação do Globus Cloud. Então, a Aviação Progresso, que tem 80 usuários simultâneos, ela enxergou muito rapidamente essas vantagens de disponibilidade, de performance, de segurança, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que, pelas palavras do próprio gestor de TI, eles deixaram de se preocupar com as tarefas de suporte, ficar resolvendo problemas do dia a dia e passaram a focar no negócio. Mais uma vez, isso está fazendo relação com aquilo que eu comentei lá em cima. Focar no negócio é o diferencial. E aqui eu chamo a atenção. O TI do momento, o TI que o mercado está demandando, não é aquele que se faz indispensável, não é aquele que não pode descansar ou tirar férias, mas é aquele que se preocupa com a continuidade do negócio, com a segurança do negócio, com a eficiência, em trazer novidades para a empresa, para tornar a empresa mais eficiente, mais competitiva. É isso que o mercado está demandando e é para lá que o mercado está andando. Beleza, falei bastante aqui e imagino que algum de vocês possam querer ouvir uma proposta sobre o Globus Cloud, mas tem a preocupação de entender como é que funciona com outros sistemas, principalmente com os sistemas que são integrados com o Globus. Bom, primeiramente, não há problema nenhum em você ter o Globus na nuvem e ter os outros sistemas que são integrados na infraestrutura local ou em qualquer outro data center. Ele funciona muito bem da forma híbrida. Mas também você pode levar ele, o sistema integrado com o Globus ou não, qualquer outro sistema terceirizado dentro da sua empresa, você pode migrar para a cloud. A SkyOne ela é especialista em migração de qualquer sistema, por mais complexo que seja, para a nuvem. E a ideia é sempre entregar uma camada de segurança, de performance, de disponibilidade diferente. E, obviamente, sempre buscar uma redução de custo. Todo projeto que a gente leva para a nuvem, ele recebe a automatização do backup. Nem sempre vai ser possível realizar o backup como o Globus Cloud, que tem de 5 em 5 minutos, mas você tem, no mínimo, um backup diário. Você tem aquele processo de recuperação de desastre com a informação dividida em outros data centers, e a gente faz isso conhecendo o seu negócio, conhecendo o software para propor a melhor solução. Então, tem também o monitoramento proativo, que vai evitar com que situações do dia a dia provoquem indisponibilidade, como, por exemplo, um log que enche um HD, um recurso que está mal estabelecido. Tudo isso é realizado ali em tempo real, proativamente. Tem o suporte 24/7, todos os dias do ano. E mais importante, o grande cloud ele cobra em dólar. E a SkyOne fixa o valor em real, então você não tem o risco cambial. A SkyOne tem todos os certificados possíveis dentro da Amazon, ganhou o prêmio de inovação mundial da Amazon com a plataforma AutoSky, que é exatamente essa na qual o Globus roda, e a gente tem um índice de satisfação muito alto, que beira os 95%. Bom, para finalizar aqui, eu trouxe para vocês uma oferta para os participantes do webinar. Quem está inscrito no webinar pode usar essa oferta, que é a oferta que a gente aplicou também no Black Friday, teve uma resposta excelente do mercado. Só que agora ela é só para os usuários Globus inscritos nesse webinar. E o que a gente traz aqui? Em cima de qualquer proposta que você tem, na verdade da última proposta, da proposta válida, você pode já receber 10% nos 6 primeiros meses para contratos de 24 meses, ou 20% nos 6 primeiros meses
para contratos de 36 meses ou mais. Isso é válido para a proposta que você tem em mãos ou para uma nova proposta também, só que a gente tem um prazo aqui até 31 de dezembro. Então, quem não tem proposta pode solicitar uma proposta que tem uma tabela padrão, tá? Então é um desconto real. Tá? Essa tabela você vai receber a proposta dentro do esperado, mas dentro do contrato vem esse desconto específico aqui que eu estou estendendo para vocês. Ele terminou no dia 30 de novembro, teve muita gente que tentou usar esse desconto depois do prazo, mas não foi possível. Mas a gente está resgatando aqui para os clientes Globos e vai ficar disponível somente até dia 31 de dezembro. Bom, pessoal, eu com isso completo aqui a nossa apresentação. Peço desculpas pelo início conturbado, eu tive que acelerar um pouquinho por conta dessa falha ali no início, mas abro agora para vocês aqui para as perguntas. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na plataforma você consegue realizar as perguntas e a gente vai responder aqui na medida do possível. Então, a partir de agora, fico à disposição para responder as perguntas. Já tem uma pergunta aqui do Fabiano. O Fabiano, ele pediu para disponibilizar a apresentação. Sim, Fabiano, a apresentação ela vai ser encaminhada para todos vocês por e-mail. Vai ter um link em que você vai poder baixar a apresentação. Tá? Ele colocou o e-mail aqui, a gente vai tentar encaminhar para o e-mail também, mas o link já vem. O Marcos comentou aqui, não sei em que horas foi isso, mas que o som está me incomodando muito. Nós vamos disponibilizar a apresentação com áudio, então eu não sei se ficou ruim para todos, mas a apresentação vai estar com áudio. E o áudio vai permitir que você recupere aí essa parte que ficou ruim. Bom, tem uma pergunta aqui sobre necessidade de internet, conexão. É uma boa pergunta. Na verdade, quando você joga o Globos, recebe o Globos em cloud, você é dependente da conexão da internet. Assim como você também é dependente da conexão da internet para emitir nota fiscal eletrônica e para várias outras necessidades. Então a internet ela é fundamental. Só que o Globos Cloud ele vai, na verdade, diminuir a sua necessidade de banda. Se você tiver um processo tradicional de virtualização, você consome muito mais do que o Globus Cloud. O Globus Cloud ele precisa, em média, de 15 a 20 kbps para dar uma experiência excelente para o usuário. Isso significa que um modem 3G ele é suficiente para empurrar de 8 a 10 usuários. Ou seja, um modem 3G pode ser uma redundância para uma indisponibilidade momentânea da sua internet principal. Então, o Globus Cloud necessita muito pouco de conectividade de banda. E outra coisa, se a sua conexão for intermitente e você ficar perdendo, caindo conexão, ele recupera a sessão, ele não perde o trabalho, você tem continuidade do trabalho. Então, você estava no meio de um grande formulário, de um relatório, você não vai perder esse relatório porque sua internet caiu. Você vai reconectar e vai restabelecer a sessão, que é outra facilidade também. Que também está falando como funciona a impressão. Legal. A impressão, não só a impressão, mas todos os periféricos locais, o Globus Cloud ele não precisa que você mantenha no computador do usuário o executável. Você vai acessar através de um browser. Só que a nossa plataforma, com o Globus Cloud, ela é inteligente. Ela vai mapear todos os dispositivos locais, vai integrar já com os certificados digitais do tipo A1, Porta-Com, impressoras de rede, tudo isso já está resolvido com o Globus Cloud, com a plataforma da SkyOne Globus Cloud. Então, esse seu dia a dia ele vai ser simplificado quando se fala de configuração de impressoras e certificados, já está tudo resolvido, não é nenhum problema, tá? Deixa eu ver aqui.
A pergunta do Marcos Maciel: se eu migrar para o cloud e resolver voltar para o sistema físico, perco dados? Não. Marcos, o processo é o mesmo. Você vai fazer um dump da base de dados do cloud e vai trazer ela para a sua infraestrutura local e você vai restabelecer o teu sistema on-premise localmente. Não há nenhuma dificuldade nem para migrar para a nuvem, nem para voltar da nuvem para o seu sistema local. Então isso não é um problema não, para ser simples, tá? E isso tem toda a ajuda da equipe da BGM também, que acompanha. A Verônica de Almeida, ela perguntou se é possível acessar os dados do Globus Cloud para gerar relatórios gerenciais pela ferramenta da Microsoft Power BI. Sim, é possível você integrar o Globus Cloud com qualquer BI, qualquer ferramenta. Você precisa, para isso, ter o acesso válido à base de dados. A integração ela é um processo simplificado dentro desse ambiente. Então não há qualquer limitação de integrar com ferramentas dentro da nossa própria nuvem lá, ou dentro da sua infraestrutura local, ou em qualquer outro data center. Você pode integrar através de web services ou de outros processos. A integração, Verônica, ela é simplificada. O Elton Carneiro está perguntando sobre licenciamento. O licenciamento, Elton, é por usuário simultâneo. E o que está incluso nesse licenciamento? Além da própria infraestrutura, a gente tem o licenciamento do sistema operacional, o licenciamento do Oracle, ou seja, você já tem um Oracle licenciado que não limita você mais ao core de CPU. Você tem um Oracle que usa todos os recursos da máquina. Isso só, por si só, já garante uma performance muito diferenciada. Então, Elton, o licenciamento ele é também por usuário simultâneo. Então, você pode sim criar um login para todos os funcionários da empresa. Como eu falei, você tem 500 funcionários e só tem 50 que usam simultaneamente o Globus, você vai pagar sobre 50 simultâneo. E esses 50 simultâneos está incluso toda a infraestrutura, todos os licenciamentos e a performance que ela vai escalar conforme a demanda. O Pedro Paulo Santos. Boa tarde, Pedro. Ele disse que não pegou o início e não sabe se a pergunta já foi respondida. Mas se pensam em descontinuar o Globo atual, nos obrigando a migrar para o ambiente cloud. Não, Pedro, não há nenhum plano em descontinuar o Globus atual. O Globus Cloud é mais uma opção e eu acredito que é uma opção muito boa, que já tem feedbacks excelentes, está mais do que validado pelo mercado, homologado por aqueles 120 clientes Globus Cloud atualmente, que podem ser referência para vocês. Vocês podem ligar e conversar com quem já usa o Globus Cloud e perguntar como era antes e como é agora com o Globus Cloud. Então todo o meu discurso ele pode ser validado conversando com esses clientes ou através do aval da própria BGM. Bruno Costa pergunta qual a multa para quebra de contrato. Bruno, a multa padrão aqui, eu acho até ruim chamar de multa. Por quê? A multa, vamos chamar assim de multa, mas esse custo que tem para romper o contrato é o mesmo que nos permite reduzir o custo pelo aumento do tempo de contrato, porque a operação ela é uma operação financeira. A Amazon, a Google, a Microsoft, elas cobram em dólar. O dólar é variável e a gente assume esse risco do dólar variável, fixando o valor em real para o Globus Cloud, e isso é uma operação financeira. Quanto mais longo prazo, menor o risco e a gente reduz o custo. Também, quanto mais longo prazo, a gente consegue redução de custos na própria Amazon, né? Mas o compromisso olha, eu falei, Amazon, eu vou contratar o seu serviço por 36 meses, eu sou obrigado a pagar esse serviço por 36 meses. Se você cancelar o contrato, eu vou continuar pagando a Amazon. Então o risco também é nosso. Então existe uma multa padrão que é de 50% do valor das mensalidades vincendas, tá? Essa multa, como eu falei, é para viabilizar também a redução do custo a longo prazo. O Fabiano, como fica a questão do licenciamento Oracle? Ele é atualizado constantemente no cloud?
Sim, Fabiano, uma vez licenciado no cloud, você pode atualizar ou não, tá? Vai ser sempre dado a, a oportunidade, a escolha é sua de atualizar ou não. Você tem o direito de atualizar, tem o direito de usar a versão mais nova do Oracle, que é homologada com o Globus. Assim como você vai estar usando o sistema operacional mais atualizado, vai estar usando as máquinas mais atualizadas. Você, quando vai lançando máquinas novas na Amazon, você vai herdando o direito de usar essas máquinas novas. E nós migramos o ambiente Globus para essas máquinas com praticamente zero de indisponibilidade. O Anderson Silva. O banco de dados para consultas e manutenção necessárias é possível? Sim, a gente consegue ter um ambiente de homologação, por exemplo. E a outra vantagem é o seguinte, esse ambiente de homologação ele pode ser ligado só na hora que você precisar. Vamos planejar um pouquinho, planejar com algumas horas de antecedência, alguns dias, sempre melhor, e esse ambiente vai ser ligado conforme o planejamento. Ou melhor ainda, se você quer o ambiente disponível, um ambiente de homologação disponível de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde, ele vai ligar somente de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde, e o resto do tempo você não vai pagar os custos desse ambiente. Então ele é simplificado, mais econômico, e você tem um ambiente de homologação que é idêntico ao de produção, que é algo praticamente impossível de se conseguir numa infraestrutura tradicional por conta dos custos. O Bruno Garcia perguntou aqui quanto tempo a gente gasta para sair da estrutura física para a nuvem, quantos dias? Olha, em casos emergenciais, a gente trabalha muito rapidamente, mas é um esforço muito grande, principalmente da equipe da BGM. Tá? Eu já tive casos aqui, em 24 horas, a gente levantar o ambiente na nuvem, um ambiente produtivo. Mas isso é desgastante, não faz sentido nenhum. A gente costuma dizer que precisa de uns 3 dias para implementar um ambiente e a BGM tem mais o tempo dela de configuração, mas eu acho que de uma semana a 10 dias o ambiente está lá produtivo, pronto, e sem nenhum detalhe esquecido. É uma migração que costuma ser com zero bug. Né? Tem uns pequenos ajustes ali na hora de virar para a produção, mas é zero bug, é muito simples, muito tranquilo. Graças, obviamente, ao trabalho minucioso da equipe da BGM e da equipe da SkyOne. Não tenho mais licenciamento sobre Core no Oracle. Sim, Marcelo perguntando. O licenciamento Oracle que você tem dentro da plataforma Globus Cloud não limita mais você por core. Você tem a possibilidade de utilizar o que a máquina te permite utilizar. Claro, você tem aí algumas limitações de IOPS, mas é muito diferenciado mesmo. Você não tem mais limitação de CPU, tem de IOPS de disco, mas isso não é a característica do Globus. Tá? E tudo isso também é dimensionado conforme o seu ambiente. A gente vai entender se o seu ambiente precisa de mais IOPS e vai resolver. Isso é um processo customizado e vai depender do tamanho de cada cliente. A gente tem clientes Globus com 5 usuários, tem clientes Globus com 500 usuários. Então as características são diferentes, mas o funcionamento é o mesmo. Sem gargalo, com o backup de 5 em 5 minutos, é a mesma característica de serviço. Posso derrubar uma conexão com o usuário? O Gladson Souza está perguntando. Sim, pode derrubar a conexão com o usuário e mais ainda, a plataforma é inteligente. Você pode configurar ou solicitar uma configuração que vai derrubar os usuários ociosos, ou seja, aquele usuário que não está mexendo nem no teclado nem no mouse por mais de 30 minutos, ele vai ser derrubado e vai liberar espaço para que outro usuário que necessite entre ali no ambiente sem que você, com isso, precise pagar mais licenças. Da mesma forma, se for algo urgente, você pode derrubar um usuário também. Então ele já pensou nisso, a plataforma já é inteligente para permitir essa automatização e otimização dos usuários. O Marcelo Avelino pergunta, eu tenho que comprar call de licença de Windows para acesso ao usuário? Não, Marcelo, não tem nenhum outro licenciamento, nenhum custo de virtualização, não precisa de call de Windows,
não precisa nem de Windows. Você pode usar um Linux, você pode usar um Mac, você pode usar um sistema operacional gratuito, basta ter um browser. Esse browser ele vai ser o suficiente para te permitir acessar o Globus Cloud. Mais ainda, os seus computadores antigos, os Steam Clients, que são os computadores burros, eles vão funcionar perfeitamente aqui para o seu Globus Cloud. O processamento está na nuvem, ele não precisa mais da máquina local. O que você vê é imagem, é somente imagem. Tá? O Ernesto pergunta, o Globus Cloud é montado em plataforma Windows ou Linux? Bom, ele usa a plataforma Windows, né? Lá na nuvem ele usa a plataforma Windows. Já o banco de dados não. Mas você aqui do lado do usuário não precisa se preocupar com a plataforma, você pode usar o que você quiser, qualquer sistema operacional através de qualquer browser. A Verônica de Almeida pergunta, e nas atualizações, dependemos da BGM para realizar nos horários disponíveis ou podemos determinar o horário? Pois no nosso grupo atualizamos sempre após as 19. Verônica, as atualizações do software, elas são combinadas. Uma das vantagens que a gente tem aqui no Globus Cloud é a facilidade de atualizar o ambiente, o sistema, e atualiza uma vez para todos os usuários. Você não precisa se preocupar em atualizar cada camada client de cada usuário. Então, a BGM faz essa atualização, provavelmente planejado com você, dentro da sua janela. Então, isso não é muito problema, não. O Gleison perguntando se pode derrubar um usuário e dar acesso a outro. Sim, pode. Na hora que você derruba o usuário, você abre o espaço para qualquer um dos usuários válidos conectar ao ambiente. O Marcelo pergunta qual o valor por usuário. Marcelo, tem uma tabela aqui de valor por usuário e ela depende de dois fatores: quantidade de usuários e prazo de contrato. Eu posso te mandar essa informação, me passa depois os detalhes que eu passo essa informação para você. Os meus contatos estão aqui na tela e vão seguir junto com o e-mail após o webinar. O Ernesto está perguntando se o backup é cobrado por fora. Não, Ernesto, não tem nada cobrado por fora. O preço é fixo em reais, não tem surpresa e ele é por usuário simultâneo. Dentro desse preço está tudo incluso. O SLA de serviço, o suporte que a gente vai entregar para vocês 24 horas e principalmente esses backups todos aí, que consomem muito espaço, que consomem muito recurso, que não precisa de janela nenhuma para realizar o backup, ele está sendo realizado enquanto o ambiente está sendo utilizado pelos usuários, mas não provoca impacto não. Então o backup está incluso, não tem nenhum preço extra, nenhum custo extra não. O Bruno pergunta como obter uma proposta. Bruno, é só me contactar e passar essas informações que eu lhe falei principalmente aqui, que é a quantidade de usuários, vamos estudar prazo de contrato e eu passo uma proposta. Essa proposta ela é pública, a gente tem uma tabela pública, ela é igual para todo mundo, mas quem participou do webinar tem aquela promoção, que foi a mesma do Black Friday, e vai estar aqui dentro do material também. O Gleidson também pedindo uma cotação, vamos fazer dessa forma, Gleidson, é só mandar um e-mail para mim ou para a BGM, os meus contatos estão aqui na tela, vão seguir junto com o e-mail de agradecimento à participação do webinar. O Anderson pergunta se o valor da licença do Globus está junto. Não, a única coisa que não está junto é o valor da licença do Globus. Vamos encarar esse licenciamento aqui como infraestrutura, serviço. Nós temos o custo Globus, que é o custo hoje da BGM para desenvolvimento, para manutenção do sistema, para inovação, e temos o custo que você gasta com infraestrutura, com segurança, com tudo aquilo que a gente comentou ao longo do webinar aqui, com backup. Então, o somatório desses dois custos forma a sua mensalidade. Lembrando que o custo é só por usuário simultâneo, usando o sistema. O Reinaldo Lima também fez a mesma pergunta. Reinaldo, eu acho que ficou clara a resposta. Posso ter uma cópia do backup na minha empresa? Tem custo? O Fábio perguntou. Fábio, perfeita pergunta. Você pode eventualmente baixar uma cópia do backup para a sua empresa, sim. Só que aqui existe um custo que não é
por conta do Globus Cloud, é por conta da característica dos sistemas em nuvem. O custo de transferências de grande volume de informação, ele é cobrado. Então, se você quer realizar um backup de vez em quando aí na sua empresa, olha, legal, não vai nem ter cobrança. Agora, se você quer uma frequência, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, baixar esse backup para a sua empresa e você tem uma base de dados muito grande, de 10 gigas, por exemplo, tem um custo. O custo não é proibitivo. Tenha como métrica o valor de R$ 1 por gigabyte. Então, o custo para você baixar backup para a sua empresa vai ser de R$ 1 por gigabyte. Dá para ter uma noção, isso vai em contrato. Gladson agradecendo aqui. Gladstone, estou chamando de Gladson, mas é Gladstone Souza. Desculpa, Gladstone. Está agradecendo e acho que a gente respondeu praticamente a todas as perguntas, certo? Deixa eu ver se vem mais alguma aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Nós ficamos com a sala cheia ao longo de todo o tempo. Quer dizer, o pessoal ainda está aqui acompanhando a gente, isso é um bom sinal. Eu vou mandar logo em seguida um e-mail agradecendo o webinar e dando para vocês um link para baixar essa apresentação, inclusive com o áudio, para quem teve problemas com o áudio. Os meus contatos vão junto, como eu falei, querendo um orçamento sem compromisso nenhum ou mais explicações, é só entrar em contato, que eu vou ter um prazer em atendê-los aí. E aproveito para desejar a todos um ótimo fim de ano e um ótimo 2018, que a gente tenha muito sucesso aí, que a gente está precisando dar uma virada aí no mercado e eu estou acreditando muito nisso. Espera aí que o Marcelo botou um ponto de interrogação. Vamos lá. Quando a BGM solicitar um dump, isso será cobrado? Não será cobrado, Marcelo. O dump que a BGM solicitar, ela usa geralmente lá dentro da nuvem, então não tem essa cobrança não. A não ser que você solicite o dump para baixar, para armazenar na sua empresa. Pensa no seguinte, se eu vou tirar a informação de grande volume da Amazon, aí tem uma cobrança, e a cobrança é esse valor que eu te falei, de R$ 1 por gigabyte. Isso não acontece, a maioria dos clientes não precisa disso. Esporadicamente quer guardar um backup, a gente ajuda, né? E o custo eu acho que é bem acessível também. Não tem qualquer outro custo, a navegação do dia a dia, a impressão, você pode usar à vontade, não tem qualquer outro custo dentro do processo. Diego agradecendo, Diego, obrigado aqui pelo elogio, fico feliz aí que tenha gostado. E mais uma vez me coloco à disposição de vocês e me despeço mais uma vez também. E, pessoal, desculpem mais uma vez o início que foi conturbado, mas espero que o conteúdo, o resultado tenha sido bom. Um grande abraço a todos e até a próxima.